Então, o tema da aula de hoje é o início da colonização da América. Esse mapa aqui, ele mostra um pouco das áreas que foram ocupadas inicialmente pelos europeus, tá bom? É um mapa da América atual, evidentemente que naquela época os mapas eram diferentes ainda, né? Eles não tinham ainda o conhecimento de toda essa área. Então, veja só, pela legenda dá para ver bem, né? Então, a parte em verdinho aqui é a parte da costa do Brasil, que foi colonizada pelos portugueses. Isso aqui a gente pode chamar de América Portuguesa. Nós temos aqui, na parte amarela, toda a colônia espanhola. Vocês veem que pega lá do México, né, um pedaço do sul do que hoje é os Estados Unidos ali, e toda a parte aí da Cordilheira dos Andes também, olha, e vindo até aqui o sul da região da Argentina, tudo isso aqui era colônia da Espanha, América Central e tal. A parte em azul é colônia inglesa. Essa parte aqui, especialmente, é a parte azul, né? É a parte das 13 colônias americanas. A parte em vermelho são colônias da França, né? A região da Louisiana, aqui em cima a região de Quebec, né? no Canadá. Então, são colônias que foram fundadas inicialmente. É evidente que, ao longo do tempo, vai havendo uma penetração para o interior. Aqui na colonização americana, eles chamam de marcha para o oeste. É aí que acontecem as guerras contra os índios e tal. E aqui no Brasil também, nós teremos a marcha dos bandeirantes, que são os caçadores de escravos índios, ou caçadores de riqueza, de ouro e tal, né? Então, eles vão fazer a ocupação do interior. Também é um assunto para a gente tratar posteriormente. Nós temos aqui uma pequena parte que foi colônia da Holanda. Aqui na América nós temos uma pequena colônia francesa, que corresponde hoje ao Haiti. O Haiti foi, portanto, uma colônia francesa. Aqui também a Guiana Francesa e aqui a chamada Guiana Inglesa. Mas, basicamente, vocês vão ver que a maior porção de terra estava com Portugal e Espanha. Aqui passaria, aproximadamente aqui passaria... Não, está muito torto. Escrever com o mouse é complicado. É mais ou menos aqui, ó. A linha de Tordesilhas, né? Então, tudo que ficasse desse lado era de Portugal, tudo desse lado era da Espanha. Evidentemente que espanhóis e portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, assim como ingleses e franceses não, né? Vocês viram isso na última aula, tanto que a Inglaterra fundou colônias aqui em território que supostamente, pelo tratado, seria da Espanha, né? Então, olha só, um pouquinho sobre o início da colonização espanhola. Então, a Espanha, principalmente ali na região da América Central, e no sulzinho ali da América do Norte, né, onde hoje pega ali a parte do México, os espanhóis criaram colônias de mineração. Então, em 1519, portanto, 20 anos praticamente, né, depois, não, mais de 20 anos, 30 anos depois que o Colombo chegou na América, inicialmente, quando o Colombo chega, eles vão estabelecer colônias aqui na região do Caribe. Então, na ilha de São Domingos, que eles chamavam de Ilha Espanhola, né? A Ilha de Cuba, essas pequenas ilhas aqui, Ilha de Guanahani, são as ilhas aqui da região do Caribe, mas aqui na América Central. Logo depois, eles vão adentrar um pouco mais para o continente e vão chegar nas terras do que seria o Império Azteca. O Império Azteca, o grupo dos Aztecas, era um grupo já bem mais evoluído, bem mais avançado do que a maioria dos índios que habitavam o continente americano. Então, assim, em todo o continente americano eram aproximadamente 80 milhões de nativos. É claro que essa é uma estimativa, é muito difícil saber exatamente quantos índios haviam naquela época, até porque até hoje nós temos tribos que são, aqui no Brasil, por exemplo, quase desconhecidas. São os índios que ainda não tiveram contato com o homem branco, ou pouquíssimo contato. Então, isso é apenas uma estimativa, em torno de 80 milhões. O Império Azteca, por exemplo, chegou a ter mais de 10 milhões de habitantes. Como eu disse, eles tinham já um desenvolvimento bastante grande, não dava nem para chamar de tribo, é uma civilização mesmo, né? Então eles construíram cidades. Aqui tem um exemplo da capital do Império Azteca, no México, chamada Tenochtitlan. Os termos são todos muito complicados, né? Por conta da língua que eles usavam, a língua nativa azteca. Então Tenochtitlan é onde hoje está a cidade do México, que é a capital do México, né? Existem, inclusive, várias ruínas dentro da capital do México, existem ruínas dessa antiga capital do Império Azteca. Como vocês podem ver, isso aqui é um croquis, evidentemente, é uma maquete, né? Não é uma idealização, digamos assim, mas é baseada naquilo que existem das ruínas. Então, eles já construíam
praças e templos e pirâmides, eles tinham um bom conhecimento de engenharia, então era uma civilização já bastante avançada. E eles já, inclusive, tinham um sistema de governo bastante organizado, eles escravizavam povos vizinhos, como, por exemplo, os olmecas, os toltecas, os chichimecas. Então, esses povos todos acabaram sendo escravizados pelos astecas. Eu não sei se vocês já viram um filme, eu vou recomendar, e se vocês assistirem, vocês vão gostar muito. É um filme de muita ação, assim, um filme tenso do começo ao fim, chama-se Apocalipto. Alguém já ouviu falar de Apocalipto? Não sei, deve ter no YouTube, Netflix, talvez. Apocalipto é um filme muito bacana. É gravado lá na região da selva amazônica, do norte, ali, na região da Venezuela, por ali. E ele narra a história de uma tribo que estava em guerra com outra tribo e que depois foi capturada pelos astecas. E no finalzinho do filme aparecem os espanhóis. Deve estar chegando o Cristóvão Colombo ali. As cenas finais do filme mostram, então, as caravelas do Colombo chegando lá na costa, que seria ali a região do Caribe. Recomendo a vocês, Apocalipto. Se alguém assistir, comenta comigo depois. Então, essa região dos astecas foi dominada pelo Hernán Cortés, que era um colonizador, um navegador a serviço da Espanha. Eles vão encontrar muito ouro, porque na região tinha muito ouro, e a Espanha vai montar um sistema de colonização baseado no chamado metalismo, que é a ideia de acumulação de metais preciosos. Depois nós temos um pouco, alguns anos depois, 1533, 15 anos depois, nós temos a conquista do que seria o Império Inca. O Império Inca corresponde ao território que hoje pertence ao Peru, mais ou menos a Bolívia, um pedacinho do Chile, toda a região ali da Cordilheira dos Andes é território dos antigos Incas, que também formaram uma civilização bastante avançada. Talvez não tanto em termos técnicos, falando assim, tecnicamente, talvez não tão avançada quanto a Azteca, mas eles também já tinham conhecimento de engenharia, era um conhecimento rústico de engenharia, mas eles já sabiam construir grandes prédios e tal. E aqui nós temos um retrato da capital do Império Inca, que é a cidade de Cusco, que existe até hoje. Inclusive, as ruínas estão bem preservadas. É um patrimônio histórico mundial, inclusive. E, além de Cusco, tem uma outra cidade emblemática, que é Machu Picchu, que também é um dos pontos turísticos mais visitados aqui na América. O Império Inca foi conquistado por um colonizador espanhol chamado Francisco Pizarro, todos eles trabalhando a serviço do rei da Espanha. E eles se aproveitaram, tanto Cortés quanto Pizarro, eles se aproveitam das desavenças internas que haviam dentro dessas grandes civilizações. Em relação aos astecas, por exemplo, o Cortés se aproveita da rivalidade dos povos dominados. Então, Cortés vai conseguir convencer os povos dominados que, ao invés de serem escravos dos astecas, seria melhor eles se aliarem aos espanhóis. Pobres coitados, né? Claro que não era melhor isso para eles. Não era melhor nenhuma das duas coisas, na verdade. No caso dos Incas, havia uma disputa interna. O rei havia morrido, o Inca, né? O Inca é o nome do cargo do imperador. E havia uma disputa política entre os filhos desse imperador. E aí acabou dividindo o povo, aqueles que eram a favor de um, os que eram a favor do outro. E o Pizarro ele conseguiu, aproveitando-se dessa divisão do povo, ele com um pouco mais de 500 soldados, ele consegue vencer um império que tinha 12 milhões de habitantes. É claro que muitos desses habitantes eram também povos dominados, povos que tinham que pagar tributos, aos incas, e vão acabar ajudando os espanhóis também. E aqui eles vão montar, então, colônias de exploração de metais nobres, ouro, prata. A região da sul, principalmente da Cordilheira dos Andes, tinha muita prata. Tem uma cidade da Bolívia chamada Potosí, que era uma verdadeira montanha de prata. Vocês têm uma ideia da quantidade de prata que existia ali, quando chegava o feriado de Corpus Christi, lembrando que os espanhóis eram católicos e faziam questão de implantar o catolicismo aqui. Então, as tradições, eles faziam tudo o que é comum nas festas e tal. E no Corpus Christi, quando a gente faz aquele tapete de resto de serragem e tal, eles faziam o tapete com prata. Então, eles calçavam as ruas ali de Cusco com prata, para vocês terem uma ideia. Era a prata tirada de Potosí. Hoje tem um buraco imenso lá onde eles tiraram a prata. Potosí é um povoado miserável lá da Bolívia. Aliás, deixaram rastros de destruição, porque a atividade mineradora é uma atividade altamente destrutiva,
prejudicial à natureza. Então, a forma de ocupação, prestem bastante atenção aqui. Mineração de ouro e prata. Lembrando que quando os espanhóis e os portugueses eles se lançaram ao mar, quando eles começaram as grandes navegações, o principal objetivo era encontrar ouro e prata. Eles queriam encontrar um caminho marítimo das Índias, porque sabiam que lá haviam as chamadas especiarias, que eram produtos muito lucrativos para o comércio. Mas ouro e prata eram mais lucrativo que eles poderiam encontrar. E ali nas terras dos astecas, nas terras dos incas, eles vão encontrar em grande quantidade. Já em 1510, 1515, eles já estão explorando ouro e prata em grande quantidade. Um detalhe, eles não vão usar, praticamente não vão usar o trabalho escravo de africanos. Eles vão escravizar, e não é bem escravizar a palavra certa, né? Eles vão utilizar o trabalho dos próprios nativos numa forma de trabalho conhecida como mita. E essa palavra estranha, mita, é uma palavra que vem da língua dos astecas, tá? Por isso que é um nome estranho. E quem praticava a mita era o chamado encomendeiro. Um colonizador tinha autorização do rei para explorar um determinado trecho da terra, da colônia, e autorização para arregimentar um grupo de trabalhadores nativos, astecas ou incas que fosse, ou outros nativos, porque havia muitas tribos diferentes, e era um trabalho que não era trabalho escravo, porque tinha uma pequena remuneração, mas era obrigatório. Então é o que a gente chama de trabalho compulsório. Qual a diferença do trabalho compulsório para o trabalho escravo? O trabalho compulsório ele é obrigatório também, só que ele é remunerado. Ou seja, os trabalhadores recebiam lá uns caraminguás, umas merrequinhas, só para dizer que não eram escravos mesmo. Né? E era um trabalho temporário, quer dizer, até porque o trabalho nas minas, geralmente em grandes altitudes, na cordilheira, era um trabalho que deixava as pessoas doentes muito rapidamente. Então, para evitar muitas mortes, eles limitavam esse trabalho de 4 a 6 meses. Aí eles liberavam aqueles mitaios e traziam um outro grupo. Então, quem fazia esse papel de juntar os mitaios, os nativos, era o chamado encomendeiro. Né? O encomendeiro era o cara que tinha autorização para fazer uma encomenda, que era enfim, essa autorização para explorar a mão de obra dos nativos. Esse é o modelo. Haviam poucas áreas agrícolas, portanto, a colonização espanhola na América ela se utilizou muito pouco do recurso da agricultura, por 2 motivos básicos. Primeiro, o ouro e prata dava muito mais lucro do que plantar qualquer outro produto. Então, numa região que tem ouro e prata, você não vai perder tempo plantando, ora bolas. Você vai ter que plantar, todo aquele trabalho de ver a planta crescer, colher e tal, para vender, para trocar por ouro. Aqui eles já podiam pegar o ouro diretamente. Né? Então, por isso que eles quase não plantaram. Esse seria o motivo primeiro. O segundo motivo é que haviam poucas terras na região que eles dominaram, geralmente áreas montanhosas e tal, poucas terras com boas condições para se plantar. Onde havia condições e havia pouco ouro, por exemplo, no caso de Cuba, no Haiti, eles São Domingos, ali eles plantaram. Né? Então, ali eles praticaram agricultura, principalmente cana-de-açúcar e tabaco. Tabaco é a planta da qual se faz o cigarro. E nesse caso da agricultura, aí sim eles vão usar a mão de obra de africanos escravizados. Tá? Então, aqui tem escravidão. Onde tem plantação, tem escravidão. Onde tem mineração, a mão de obra é a mita. Ok? Acho que ficou bem claro isso para vocês. Né? Importante, a Espanha, assim como Portugal, eles vão praticar o sistema de exploração colonial chamado monopólio comercial. O que significa isso? Todo produto da colônia, fosse ouro, prata, ou fosse produto agrícola, né, a cana, o açúcar, o tabaco, tudo tinha que ser vendido para a Espanha. Eles não podiam vender para outro país. Mesmo que os portugueses, holandeses oferecessem um preço melhor. Não podia. Ah, professor, mas eles não faziam contrabando, tal, ou vendia por baixo dos panos? Provavelmente faziam, né? Mas se alguém fosse descoberto manipulando essa situação, traindo a Espanha, a pena era pena capital, era pena de morte, era enforcamento nessa época, ou fuzilamento. Né? Não tinha acordo. Julgamento sumário. Alguém foi pego vendendo ouro, contrabandeando ouro para outro país que não fosse a Espanha. Pena de morte. Eles usavam um sistema, para fiscalizar melhor, eles usavam o chamado sistema de porto único. Não era bem um porto só, mas havia pouquíssimos portos por onde eles faziam toda a exportação.
Então, aqui na América, por exemplo, principalmente um porto no México chamado Porto de Veracruz. Na região da Colômbia tinha um porto, na atual Colômbia, naquela época não tinha esse nome, né? Tinha um porto chamado de Cartagena e tinha ainda um outro porto que era menos usado, mas que também servia para exportação, que era o chamado Porto Belo, que fica no território do atual Panamá. E lá na Espanha, somente Cádiz e Sevilha eram os portos que recebiam esses produtos. É claro que era uma forma de limitar, de controlar melhor o contrabando, né? O sistema chamado de portos únicos. Aqui tem uma coisa muito importante nessa relação metrópole-colônia, que é o chamado pacto colonial. Então, tem alguns termos aqui que vocês precisam se apropriar deles. Quando a gente fala metrópole, é sempre o país dominador. Então, no caso aí do sistema colonial, né, do colonialismo do século XV e XVI, a metrópole era Portugal, era Espanha, era Inglaterra, era França, essas eram as metrópoles. E a região dominada aqui na América era chamada de colônia. Okay? Então, metrópole e colônia. A colônia só existe em favor da metrópole, ou seja, eles vêm para cá, eles montam um sistema colonial aqui, ou de exploração agrícola, ou de exploração de metais, de mineração, não era com o objetivo de desenvolver a colônia. O objetivo era tirar as riquezas daqui e levar essas riquezas para a metrópole. Porque isso precisa ficar bem claro. É por isso, né, que nós temos a maioria dos países que foram colônias no passado são países com problemas sérios hoje, problemas sociais, problemas econômicos, são países do chamado terceiro mundo, porque eles passaram por esse processo de exploração que durou aí 300, 400 anos quase. Vocês viram, acho que nós estudamos no nono ano, vocês devem se lembrar do neocolonialismo que aconteceu na África no século XIX, é a mesma coisa. O panorama é o mesmo, né? Explorar uma área menos desenvolvida para tirar as riquezas naturais dali, em benefício do país dominador. Então, eles fizeram isso. Nós teremos uma exceção aqui no continente americano, que é os Estados Unidos. Eles serão colônias da Inglaterra, mas vão conseguir se desenvolver bastante. Depois vocês vão entender por quê. Porque mesmo tendo sido colônia, os Estados Unidos não se transformou num país de terceiro mundo, pelo contrário, vai se tornar a nação mais poderosa do mundo. Eles tiveram um sistema colonial um pouco diferenciado. Tá bom? Então, o modelo que foi implantado lá foi diferente do modelo espanhol e do modelo português. Não é porque os ingleses eram bonzinhos, é pelas condições naturais mesmo.